Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que estão me acompanhando, aos 300 mil inscritos do canal. E sempre sugiro, se você não se inscreveu no meu canal ou conhece alguém que não tenha se inscrito no canal, é muito fácil. O blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, né? Coloque lá, utilize das páginas lá dos comentários, né? Coloque like no que vocês gostaram, tá bom? Bem, o grande assunto do dia hoje é a questão do inquérito do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Procurador-Geral da República, com muita lentidão, né, encaminhou uma solicitação de inquérito e o ministro Alexandre de Moraes, um ministro sério do Supremo Tribunal Federal, que vai ser o responsável por esse inquérito. Então isso é uma boa notícia, uma boa notícia. Inquérito do quê? Né? Vem a pergunta. Sobre os tristes acontecimentos do último domingo, aquela manifestação golpista, né, de traidores da pátria, porque como diz o doutor Ulisses, quem trai a Constituição é traidor da pátria, então de traidores da pátria, um grupo de cerca de 200 pessoas, né, que se manifestaram em frente ao QG do Exército, do quartel-general do Exército em Brasília, defendendo a ditadura militar, uma imposição de uma ditadura, o fechamento da Câmara dos Deputados, fechamento do Supremo Tribunal Federal, a instituição de legislação extremamente arbitrária como o AI-5, o adicional número 5, e teve a participação do criminoso mor da República, que hoje é o criminoso mor, porque ele viola a lei todo santo dia. Ele acha que ao levantar ele já pensa, que lei eu vou violar hoje? Né? Que é o Bolsonaro, vírgula, o psicopata, ponto. Né? É um negócio inaceitável. O presidente foi lá, discursou, conestou tudo aquilo, portanto ele fez parte daquela manifestação golpista e no dia seguinte, dentro daquela estratégia, que nos nossos encontros eu sempre falo, 2 passos à frente, que ele faz 1 atrás, 2 à frente, 1 atrás, e dessa forma ele avança e desmoraliza instituições. O fez durante o seu primeiro ano de mandato, só que agora a conjuntura é N vezes mais grave. Na maior crise sanitária que nós vivemos, provavelmente teremos a recessão, a pior da história do Brasil republicano, essa crise institucional que ele fomenta sistematicamente, e podemos chegar até uma comoção, uma grave comoção social. Então, e ele foi participar. E ontem ele disse, não, ele é a favor de STF transparente. Mas quanto o STF não foi transparente? Passa tudo pela TV? Você acessa, lê as decisões, quer dizer, é uma ignorância pantagruélica, né? É um incitatus, parece um incitatus redivivo, né? Um incitatus redivivo. Bem, aí diz que quer também um Congresso transparente. O Congresso mais transparente é impossível. A TV Câmara, a TV Senado, cobertura jornalística. O que não é transparente é o que ele faz com os filhos. Isso não é transparente. Com os quadrilheiros, a caterva que o cerca. A quadrilha do Rio de Janeiro, os contatos dele com Fabrício Queiroz, com o capitão Adriano, com o Rony Lessa, vírgula, assassino de Marielle Franco, morava em frente à casa dele. Eles são muito amigos, Bolsonaro e o assassino de Marielle, tanto que, não custa lembrar, né, Bolsonaro, o seu filho do segundo casamento namorou a filha do assassino, né, Rony Lessa, o assassino de Marielle Franco. Isso que não é transparente, né? Aqueles 102 familiares que você empregou, as notas fiscais frias de gastos de gasolina que se apresentavam no seu gabinete em Brasília, né? Que daria para viajar para a Lua e voltar várias vezes. Então, quando você se refere ao Congresso e ao Supremo serem transparentes, como eu disse ontem, eles já são transparentes. O que não é transparente é a sua vida, marcada pelo crime, né, por atitudes criminosas. E agora pior, no exercício da presidência da República, o que é gravíssimo. Então o que você fez no domingo é inacreditável. E agora o Supremo Tribunal Federal, através do excelente ministro Alexandre de Moraes, vai investigar. Só que a solicitação do Augusto Aras, senhor Augusto Aras, o que diria seu pai, hein? O que disse seu pai disso tudo, hein? E o Chico Pinto, Francisco Pinto, célebre deputado do MDB baiano, homem de coragem, combativo, teve a coragem em 74 no Congresso Nacional de fazer um discurso contra Pinochet e foi cassado. Pinochet estava vindo ao Brasil na posse de Geisel. E o Chico Pinto, homem combativo, foi preso, o Chico Pinto. O que, né, certamente o Chico Pinto, que deve ter conhecido o senhor, né, deve achar essa sua atuação, né? Que tristeza, né? Mas o senhor Augusto Aras não acusou diretamente o presidente da República, mas falou de financiamento de empresários, e tem empresário, precisamos descobrir quem são os criminosos que estão financiando os neonazistas,
Isso é fundamental para o Estado Democrático de Direito, que está sendo colocado em risco por neonazistas. Quem são esses empresários? Maus empresários, vale destacar, né? E quem são? Diz que são 3 deputados. Mas eu creio que o ministro Alexandre de Moraes, responsável pela investigação, pelo inquérito, vai investigar mesmo. Ele não vai fazer um inquérito mal feito. E a grande questão que não são os empresários, maus empresários, esses, não são os 3 deputados federais. Quem armou tudo aquilo? Quem foi? Jair Bolsonaro. É claro, note as imagens. Eu já revi as imagens várias vezes. Quando tem cerca de 200 manifestantes, eles estão, sabe, há um cordão de isolamento? Quem está no cordão de isolamento? Vocês observaram? Soldados da polícia, do exército, da PE. A pergunta que eu, você e nós fazemos qual que é? Quer dizer que o QG do exército sabia que o Bolsonaro ia lá? Porque se não sabia, nada explica a presença da PE. E creio que no inquérito isso vai ser investigado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, alguém lá no QG do Exército, ligado ao Palácio do Planalto, a mando do psicopata, vírgula, o Bolsonaro, estava em comunicação com o QG montando toda aquela cena, porque aquilo foi tudo encenado, já estava todo mundo para filmar, e a presença dos policiais do Exército da PE. Bem, isso tudo vai ser investigado e certamente, se for feita uma boa investigação, é óbvio que alguém vai ser ali, vai ter problemas nesse inquérito, né? E quem terá problemas? Bolsonaro. É evidente, ele é o responsável pelo ato criminoso. Ele é o responsável. E esse é um fato importante, portanto, de hoje, uma questão séria, porque ele, no meio dessa história toda, ele tenta fazer manobras diversionistas, só que ele é ruim como militar. Se ele fosse um bom militar, tivesse chegado a general, ele teria passado pela EICEM, a Escola de Comando Estado-Maior do Exército, teria aprendido, né, alguma coisa de jogos, de manobras militares. Mas ele foi um fracassado, saiu com desonra do Exército, condenado por terrorismo e preso por indisciplina. Então ele não sabe fazer manobras diversionistas. Uma delas, desenterrar o Roberto Jefferson, isso lá no mensalão, só não cantou, né, Lupicínio Rodrigues, mas desenterraram o Roberto Jefferson, que agora está dissertando sobre democracia, os que querem dar golpe no Bolsonaro. Oh, ninguém leva a sério o Roberto Jefferson. Lembra-se da filha dele, Cristiane Brasil? Lembra de toda aquela história? Então, ele tenta manobrar, não dá certo. O Roberto Jefferson, ninguém acredita, né? E agora diz, notícia saída há pouco tempo, que o presidente do DEM, o prefeito de Salvador, ACM Neto, vai se encontrar com ele. Então dá uma ideia de que ele, Bolsonaro, está querendo fazer a boa política, a política republicana. Não, isso é tudo uma manobra muito, muito, muito mal feita. E aí tem uma questão que eu acho que nessas manobras pessimamente feitas por ele, que cabe a gente problematizar e pensar um pouquinho mais sobre para onde nós vamos. E aí envolve a relação Brasil, Covid-19, Bolsonaro e Exército e a democracia. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Notem que em todos os países democráticos do mundo, atingidos agora pelo coronavírus, nenhum deles questionou a democracia, o sistema representativo, o poder legislativo, o poder judiciário ou a Constituição. Nenhum. O único país no mundo ocidental democrático que questionaram judiciário, legislativo, equilíbrio entre os poderes, a Constituição, a democracia foi aonde? Aqui no Brasil. E por quê? Não é acidental, porque nós temos um presidente que conspira diuturnamente contra a Constituição. E aí tem de se lembrar das sábias palavras, repito hoje pela segunda vez, do Dr. Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Lá no dia 5 de outubro de 1988, no belíssimo discurso do Dr. Ulisses, e perfeito. Porque só no Brasil. Vocês não viram ninguém falando isso na Europa Ocidental, por exemplo. Ninguém falando isso aqui na Argentina ou nos Estados Unidos, só para dar alguns exemplos. Só aqui. Quer dizer, portanto, ele tenta fazer essas manobras diversionistas, mas ele é medíocre. É um mau soldado. Saiu com desonra do Exército. Então ele está querendo se aproveitar dessa grande tragédia sanitária para tentar matar a democracia brasileira.
Mas não vai conseguir. Veja que em momento algum, nesses dias, sábado, domingo, segunda, hoje, ele se manifestou, por exemplo, em solidariedade àqueles que morreram. Em momento algum, por exemplo, ele visitou hospitais. Em momento algum, conversou com os profissionais de saúde. Em momento algum, visitou fábricas que, por exemplo, estão agora produzindo equipamentos que são indispensáveis para salvar brasileiros. Nada. Não tem uma palavra de esperança, uma palavra de amor, de solidariedade, só de ódio, porque ele é um psicopata. Ele é um homem doente e não adianta tergiversar. Quem tem bom senso e um pouco mínimo de seriedade sabe que este homem é um psicopata que faz mal ao país, né? Faz mal e que está querendo usar, insisto, do coronavírus para matar a democracia brasileira. Esse o seu intuito. Vai fracassar, evidentemente, mas é esse o seu intuito. Então, e o que chama atenção nisso tudo é que ele arrastou o exército para o governo, tentando associar o seu governo ao exército. Logo ele, um mau militar, que saiu com desonra do exército. Mas não só trouxe oficiais da reserva, como até da ativa. E construiu uma armadilha para o Exército. Note que esses assuntos agora que nós estamos tratando, Ministério da Defesa, generais, alto comando, nós não falávamos nisso há 3 décadas. Há 3 décadas, no mínimo, nós não tocávamos nesses assuntos. Porque o Exército cumpria as suas funções constitucionais. Exército não tem nada a ver com governo, Exército não tem nada a ver com política. Exército é uma instituição permanente de Estado. E assim se comportou nos últimos 30 anos, mas caiu na armadilha do criminoso, logo aquilo que saiu desmoralizado da instituição do Exército, que no fundo odeia os generais, odeia aqueles que ascenderam na oficialidade, porque ele tem complexo de inferioridade. Né? Claramente, é um homem de vocabulário limitado, preguiçoso, não trabalha, né? Ficou 28 anos no Congresso, não foi relator de nenhum projeto e trouxe o Exército. E na história brasileira, nós sabemos que o Exército teve, no período republicano em especial, né, teve uma vinculação muito direta com a política. E todas as vezes que o Exército se misturou com a política, foi ruim para o Brasil e foi ruim para a instituição. E nos últimos 30 anos, essa questão tinha sido resolvida. Melhor ainda quando criaram o Ministério da Defesa. Pena que teve alguns titulares do Ministério da Defesa, desde o primeiro, o Elcio Alves, que não era adequado para isso, né? Nos governos petistas, nós tivemos ministros da Defesa absurdos, vocês devem se lembrar. Não tinha onde pôr a pessoa, ele pegou o vice-presidente, em certo momento, vocês se recordam, o Lula colocou lá como ministro da Defesa e assim sucessivamente. Mas a instituição, a presença do Ministério da Defesa, ela é muito importante, inclusive para os militares se dedicarem exclusivamente às suas funções. As funções da corporação, especialmente do Exército, que é a força mais importante das 3 forças armadas do Brasil. Né? Sendo assim, caíram nessa armadilha, e essa armadilha foi construída justamente por alguém que saiu com desonra da instituição. A questão que se coloca, portanto, agora, e hoje foi um dia, entre aspas, relativamente tranquilo, porque o Bolsonaro pouco falou, né? Mas é uma estratégia dele, ele fez o que ele fez sábado e domingo, falou um pouquinho na segunda e não fala um dia. E depois volta a conspirar, que ele é o maior conspirador, né? Ele a conspirar contra a Constituição. Mas ele, por exemplo, poderia ter ligado ao prefeito de Manaus. Estou na manchete do UOL, prefeito de Manaus chora, pede ajuda, fala em calamidade e critica Bolsonaro. Ele podia ter ligado para o prefeito. Ele podia, ao invés de ter ido à manifestação neonazista de Brasília, que ele organizou, o inquérito eu tenho certeza que vai ser bem feito pelo Alexandre de Moraes e vai chegar a essa conclusão, porque ele é o organizador daquele ato golpista, ele poderia ter viajado a Manaus. Seria um exemplo de um presidente brasileiro, um homem de coragem, não um covarde, porque ele é covarde, um homem de coragem, identificado com as agruras que nós estamos vivendo, né? Fosse a Manaus, né? Fosse dar solidariedade. Puxa vida, a situação lá está gravíssima. Triplicou o número de enterros, né? Assim, então, de uma hora para outra. E visitasse, insisto, profissionais de saúde, empresas, mobilizasse as pessoas, abraçasse o Brasil, né? Não, ele conspira contra nós. E não adianta tergiversar a elite política que me acompanha ou que fica sabendo o que eu falo, não adianta tergiversar. Enquanto ele estiver na presidência, a conspiração contra o Brasil, a destruição da nossa pátria vai se aprofundar. Porque, insisto, há uma incompatibilidade, uma contradição, diria o Hegel, antagônica entre Brasil e Bolsonaro.
Ele só sobrevive destruindo o Brasil, sugando o Brasil, querendo jogar o Brasil numa comoção social. E nós só poderemos enfrentar essa batalha do coronavírus e reconstruir o nosso país sem esse homem na presidência da República. E não faltam, insisto, instrumentos legais constitucionais. O Procurador-Geral da República invocou a Lei de Segurança Nacional, que nós falamos quantas vezes aqui, acho que ele nos assistiu. A Lei de Segurança Nacional, no caso do inquérito. Então acho que nós, todos, esperamos que o inquérito seja bem feito. Pode ser justamente um bom instrumento para um processo logo à frente, de curto prazo. Espero que o inquérito não vá até o final dos tempos, né? Seja um inquérito bem feito, um bom trabalho de investigação, seja um instrumento ali, vai ter base legal para acionar o presidente da República. Porque com esse homem no Palácio do Planalto, nós não vamos sair dessa crise. Vocês imaginam, ontem eu falei no Jornal da Cultura, a reconstruir esse país que precisa tanto de educação, tendo o Weintraub no Ministério, precisa tanto da ciência e tecnologia, tendo lá o ministro do travesseiro, o astronauta que diz que tinha encontrado a cura com um vermífugo chamado Anita. Eu até brinquei, você toma o vermífugo, né? Chama-se Anita e você vai recitando os versos maravilhosos do Vai Malandra. Astronauta, está no espaço? Você acha que nós vamos reconstruir o Brasil com o Ernesto Araújo, que cria problemas sistemáticos com o nosso maior comprador, a China? E as nossas exportações do agronegócio não vão ficar prejudicadas com os produtos brasileiros? Podem estar contaminados? A extensão dessa epidemia que esse criminoso está estimulando vai contaminar as nossas exportações. E nós que precisamos tanto no pós-coronavírus das receitas, das divisas, para enfrentar os graves problemas, que já eram graves, são mais graves ainda. Mas nós vamos ter que enfrentar tudo isso, né? Alguém não pode destruir nossas esperanças, destruir o nosso futuro. Por isso que nós temos, sim, de acordo com a lei, com a Constituição, com os poderes constituídos, aguardar esse inquérito e fiscalizar. Lembrar Thomas Jefferson, frase atribuída a ele. O preço da liberdade é eterna vigilância. Nós temos que estar eternamente vigilantes. Domingo não foi um ponto fora da curva, não. O que aconteceu na manifestação neonazista é uma estratégia do criminoso que ocupa a presidência da República. Enquanto ele estiver lá, o Brasil corre risco. Se você gostou dessa live e de tantas outras lives do meu canal, sugiro que, se não se inscreveu, o que eu faço é fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Ative as notificações e lembre-se, temos um encontro amanhã, quarta-feira, depois da live, uma outra live, tratando do meu curso A História da Ditadura Militar no Brasil, dia 22 de abril, às 8 da noite. Até!